hoje nós vamos para o capítulo 3, eu não vou expor todo o capítulo como fiz ontem, mas quero trazer uma mensagem devocional que complementa a obediência da igreja. Observem que Pedro faz o primeiro discurso no dia de Pentecostes. Tão logo desce o Espírito Santo sobre os apóstolos. Agora, um pouco depois, Pedro e João vão ao templo na hora da oração, por volta das 3 horas da tarde, a hora nona, encontram aquele paralítico que pede esmolas e Pedro diz, e não era uma negativa daquele tipo que a gente diz, não tenho trocado aqui não, então dá um graúdo, né? Já que não tem trocado, mas Pedro diz assim, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem levantou e atraiu a curiosidade, atraiu a atenção de uma multidão que afluiu para aquele pátio do templo. E Pedro, então, acontece o que está aqui, eu quero convidá-los a ler a partir do versículo 11. Atos 3:11 diz assim, apegando-se ele, o paralítico, o ex-paralítico, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, porque este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. De Sarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Eu vou fazer a parada no versículo 21 deste capítulo 3, repito, para enfatizar da segunda mensagem, do segundo sermão proferido pelo apóstolo Pedro em Jerusalém, naquela ocasião em que a igreja estava obedecendo ao comando, obedecendo à ordem do Senhor Jesus. Eu estudei no Seminário Presbiteriano do Norte, que fica aqui na cidade do Recife, ainda na década de 80. E tive como professor de pregação, um professor que foi professor daquela casa por 50 anos, certamente o reverendo Otoniel muito conheceu, reverendo Otto Guanais Dourado. Reverendo Otto nos ensinava os princípios elementares da pregação bíblica, mas mais do que isto, era um incentivador. E ele, quando falava para nós, alunos, falava com um entusiasmo tal que nós somos incapazes de esquecer a sua ênfase na pregação do Evangelho. E costumava o reverendo Otto Dourado, ou Guanais Dourado, não era parente do reverendo Eliseu, não, embora fosse da família, era parente? Todo mundo quer ser parente de gente famosa, né? O reverendo Otto, então, costumava repetir uma frase do reformador Martim Lutero acerca da pregação da palavra e do evangelho. E o reverendo Otto falava, ele era um homem alto, esguio, esticava assim o corpo e falava,
Filhos, preguem de tal maneira que os homens passem a odiar os seus pecados ou a nos odiar. Era uma frase de Martim Lutero que o reverendo Otto repetia com muita frequência. Filhos, preguem de tal maneira que os homens passem a detestar os seus pecados ou a odiar o pregador, porque está fazendo a denúncia dos pecados. É exatamente o que o apóstolo Pedro faz nesta ocasião tão especial, em que em Jerusalém, depois de ter curado aquele paralítico, e não era uma simulação ou um embuste de cura, não era uma falsa cura, porque aquele homem que costumava esmolar à porta do templo, no pátio de Salomão, era bem conhecido de Jerusalém, ele de fato era paralítico. Para vocês terem uma ideia, para quem porventura não tenha na memória esta história, o capítulo 4, versículo 22, diz que aquele homem que foi curado tinha 40 anos. Não tinha certamente ficado à porta do templo por 40 anos, mas sem dúvida alguma, por muitos anos, era um mendigo conhecido à porta do templo. E agora um milagre se fez. E aquele homem estava de pé e saltitante no templo, glorificando a Deus e apegado aos discípulos de Jesus, porque havia recebido um benefício. Aquilo atraiu uma multidão. Aquele pátio do templo era um dos mais frequentados, porque era onde, inclusive, gentios também podiam ter acesso ao templo, além de judeus. E, portanto, muito frequentado, muitos presenciaram aquilo e vendo que o homem se apegou a Pedro, conforme o primeiro versículo que eu li, o versículo 11, então Pedro viu uma grande oportunidade de anunciar o evangelho. E eu gostaria de meditar convosco, cumprindo a minha promessa de ser mais curto e objetivo agora nesta manhã, inclusive dado o avançado do nosso tempo, com uma temática para a nossa reflexão. Pregação autêntica, revelação de Deus. A pregação que o Senhor Jesus Cristo incumbiu a sua igreja, ela é, por natureza, a revelação dos desígnios de Deus, a manifestação dos desígnios de Deus. Concordam todos os reformadores que a fiel exposição das Escrituras Sagradas é o falar de Deus com o povo, que o ministro, quando fala, não fala por conta própria, que o servo de Deus, quando fala a palavra de Deus, não fala de si mesmo, mas fala dominado pelo Espírito de Deus, fundamentado na verdade revelada de Deus nas Escrituras e, portanto, manifesta os desígnios de Deus. A pregação que a igreja deve fazer é uma mensagem autêntica, que é a revelação de Deus. Em primeiro lugar, porque a revelação de Deus revela os pecados dos homens. Notem os versículos 13 a 15 do texto lido. Pedro, quando começa a falar aos judeus que estavam ali, diz assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, quem eram eles? Os patriarcas, conhecidos naturalmente por todos os judeus, de quem eles muito se orgulhavam de ser descendência. Então Pedro diz: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Os judeus sabiam muito bem quem era Pilatos. Pilatos era não só o governante, mas era conhecido pela sua maldade. Era um homem rancoroso, era um homem duro. Muitas das suas decisões trouxeram penalidade e sofrimento para o povo judeu. E Pedro aqui faz questão de ressaltar: vocês traíram e negaram a Jesus, varão aprovado por Deus, quando o mau Pilatos desejava soltá-lo. Lembram do julgamento de Jesus? Por algumas vezes Pilatos diz: não vejo nele mal algum, não vejo nele crime algum. Vamos fazer assim, vamos castigá-lo e soltá-lo. E a multidão gritou: crucifica-o, crucifica-o. Lembram?
Então Pedro faz uso disso para denunciar os pecados, diz: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Continua no 14. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. Notem como as multidões são muito volúveis e não são muito dignas de confiança. Lembram que quando Jesus entra, ainda uma semana antes da Páscoa, em Jerusalém, a multidão o aclamava dizendo: Hosana, o filho de Davi! Hosana ao que vem em nome do Senhor, e com palmas nas mãos, e até colocavam suas vestes como uma forma de tapete, para que Jesus entrasse montado num humilde jumento em Jerusalém. Mas naquela mesma semana, aquela mesma multidão, insuflada pelas autoridades religiosas dos judeus, quando Pilatos diz: olha, é costume nesta semana da Páscoa soltar algum detento, então querem que eu solte a Jesus ou a Barrabás? A multidão grita: solta Barrabás! E o que farei de Jesus chamado Cristo? E a multidão grita: crucifica-o. Então Pedro faz memória destes fatos ocorridos há cerca de 60 dias. E agora diz: vocês negaram o santo, o justo, e pediram que vos concedessem um homicida. E o versículo 15 diz: de Sarte matastes o autor da vida. Pedro faz uma antítese: um homicida e o autor da vida. Negaram o autor da vida. Há uma tradução que coloca este versículo 15 como o príncipe da vida. É aquele que tem vida em si mesmo. É aquele que, portanto, pode conceder vida. Lembra que na revelação de João, o Senhor Jesus falou, está lá no capítulo 14, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele é a vida. Quem nele crê tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Então Pedro está fazendo a denúncia dos pecados. Pedro passa a mostrar que o homem pecador está em contraste com aquele que é santo, Jesus Cristo, o Redentor, o Salvador. A pregação autêntica revela os pecados dos homens. Nós estamos vivendo uma época daquela expressão do politicamente correto, onde não se pode falar contra o pecado, porque as pessoas dizem: pastor, é melhor não tocar nesse assunto, não, pastor, não fala disso, não, pastor, hoje já tem lei contra isso, não se pode dar o nome de pecado a determinados hábitos humanos que a Bíblia chama de pecado. A pregação autêntica convida os homens ao arrependimento. É perigoso, irmãos, uma falsa pregação do Evangelho que apenas afaga o coração dos homens e, quem sabe, atrai os homens para a religião, mas é tão perigoso que as pessoas podem ter uma falsa sensação de segurança, mas quando no dia do juízo elas vão se deparar com um outro crivo que não o humano, com os olhos de Deus, dizendo: apartai-vos de mim, não vos conheço, para o fogo eterno. Alguns certamente tentarão: mas Senhor, eu frequentei a igreja, era a igreja presbiteriana de Fortaleza, Senhor, uma igreja com 139 anos. Mas se os homens não reconhecem os seus pecados, não se achegam a Deus da forma correta, quebrantados, suplicando a salvação. Trabalhei no Recife com o pastor Heber Magalhães Lenz César, e ele tinha uma expressão que me marcou bastante. Ele dizia assim: em tempos de frieza e de comodismo religioso, é comum os pregadores suplicarem aos homens para aceitar Jesus. Mas em tempos de despertamento espiritual, os pecadores quebrantados suplicam a Jesus que os receba. É diferente. Nosso papel não é alisar os pecados e convidar os homens com jeitinho, mas é dizer: todos somos pecadores e carecemos de Cristo. Pregação autêntica
é revelação de Deus, porque revela os pecados dos homens. Mas, em segundo lugar, porque revela o poder real de Deus. Você pode ver o versículo 16, Pedro continua seu sermão dizendo assim: pela fé em o nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pedro já tinha começado o seu sermão dizendo assim: varões judeus ou israelitas, por que olhais para nós como se pelo nosso próprio poder tivéssemos feito este homem andar? Não, agora no versículo 16 ele diz: foi pela fé em o nome de Jesus. Os pregadores precisam ter muito cuidado para não atrair a glória para si. Eu tenho uma experiência que muito me marcou, ainda nos meus tempos de seminário, segundo ano, 1986, era ano eleitoral como este. Eu trabalhava lá no Recife com um pequeno ponto de pregação em um bairro carente da cidade chamado Bomba do Emetério, era o nome do bairro, e fazia o culto no domingo numa casa, porque não tinha templo ainda, era um ponto de pregação, e na quinta-feira à noite na casa de uma outra irmã que tinha origem numa outra igreja, numa outra denominação pentecostal. Então ela nos cedeu a casa e toda quinta-feira à noite eu ia de ônibus e fazíamos o culto ali. Numa determinada quinta-feira, num período que antecedia as eleições, o período de campanha eleitoral, eu cheguei no ponto de ônibus e, para minha surpresa, aquela irmã estava me aguardando no ponto de ônibus. Não era a época dos celulares, então ela não pôde falar comigo e ansiosa foi me aguardar no ponto, o que não era comum. Assim que desci do ônibus, ela me recebeu e disse: ô irmão, eu não tive como falar com o irmão, mas é que hoje eu estou recebendo umas visitas em casa, então eu queria falar com o irmão, porque são os pastores da minha antiga igreja e eles vieram aqui de surpresa, eu não tive como avisar ao irmão e eu queria dar a palavra para eles. O irmão se importa? Eu disse: minha irmã, a casa é sua, se a irmã quiser que eles façam o culto, para mim não tem problema, eu sento e participo da adoração a Deus. Ela disse: não, irmão, o senhor faz o culto, mas o senhor passa a palavra para eles, são 3 pastores. Então eu fui conversando com ela e caminhando do ponto do ônibus até a sua casa. Lá ela me apresentou para aqueles 3 irmãos, conversamos um pouquinho e eu disse para eles: irmãos, fiquem muito à vontade, a casa é dela. O que eu quis dizer é, quem manda é ela. Então, os irmãos fiquem à vontade, façam. Não, pastor, nós vamos fazer o seguinte: a gente faz a primeira parte e lhe passa a palavra. E eu então sentei, e um deles começou o culto, mas na verdade não foi um culto, foi um comício político, onde o primeiro que falou simplesmente apontava e dizia: porque este homem de Deus, eu não sabia, ele era candidato a deputado estadual. Então dizia: porque o homem de Deus, porque este homem de Deus já fez muitas curas e milagres, porque este homem de Deus, porque este homem de Deus, inúmeras vezes esta foi a frase mais repetida. Terminada a palavra daquele primeiro, ele senta e o segundo vai e aponta para o homem de Deus: porque o homem de Deus, porque este homem de Deus, porque este homem de Deus já fez isso e já fez aquilo, ele fez grandes sinais em tal lugar e em qual lugar, e desta ou daquela forma. Terminada a sua fala, ele se assenta e finalmente era a vez do homem de Deus. E ele foi à frente e falou de si mesmo: porque em tal lugar eu ressuscitei um menino que havia morrido, e apontava muito para si. Ele não se chamava, como os outros diziam, o homem de Deus, mas agiu assim, sempre apontando para si. Nenhuma glória para Deus, mas para o homem de Deus. Eu fiquei com vontade de ir embora, mas não fui. E quando ele se assentou, disse assim: eu vou passar a palavra para o nosso irmão. E eu fui à frente e cometi a indiscrição de seminarista. Eu disse assim: meus irmãos, vocês falaram do homem de Deus, provavelmente porque vocês o conhecem. Como eu não conheço, vou falar do Deus que eu conheço. E eu vou trazer o estudo da palavra que eu tinha preparado. Eu tinha preparado um estudo bíblico singelo. E fiz o estudo da palavra. O que quis mencionar, irmãos, é que a nossa atitude deve ser aquela de João Batista. Quando alguns discípulos de João vieram e, de certa forma, tentaram causar um ciúme em João, dizendo: olha, Jesus,
Aquele que você apontou, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29. Aquele está pregando e fazendo mais discípulos e batizando do que você. Aí João disse assim, importa que ele cresça e que eu diminua. É assim a mensagem autêntica que é a revelação de Deus. Ela aponta os pecados dos homens, mas ela revela o poder de Deus. E Pedro então diz assim, por que vocês olham para nós como se pelo nosso próprio poder tivéssemos feito andar este paralítico? Foi o nome de Jesus, foi a fé em o nome de Jesus que ele está aqui são diante de vocês. Poder de Deus sobre todas as coisas. Mateus 8:27 diz, e então os homens maravilhados exclamavam, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Lembram da ocasião em que Jesus acalma uma tempestade e os homens então admirados dizem, quem é este? O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18 diz, palavras de Jesus, a vida ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, e tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para levantar defuntos. Jesus tem poder, é para ele que a pregação autêntica aponta, é a revelação de Deus. Pedro fez isso no seu primeiro sermão em Pentecostes, está repetindo a mesma coisa neste versículo 16 do capítulo 3. E agora, finalmente, em terceiro lugar, a pregação de Deus é a revelação autêntica de Deus, porque não só revela os pecados dos homens, e não só revela o poder de Deus, mas ela revela a única solução para o homem pecador. Observe os versículos 18 e 19 do texto. Pedro continua seu discurso dizendo, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Pedro continua a falar de maneira que os seus ouvintes de fato entendiam o que ele estava falando, pois eles sabiam que o Messias prometido realmente precisava sofrer. Estava lá na profecia de Isaías, no capítulo 53, o servo sofredor. Então Pedro passa a mostrar que pelo desígnio de Deus, Jesus Cristo havia sofrido, mas que ele venceu a morte, ressuscitou, e agora, pelo seu poder e pela fé em o nome de Jesus, aquele paralítico estava andando, e ele diz, é este Jesus aí o único caminho. O texto que mencionei há pouco, versículo 6 de João 14, eu sou o caminho. Eu não sou um caminho, eu sou o caminho. Faz muitos anos, eu em 1993, na primeira igreja que pastoreei, criamos um projeto social para crianças carentes, uma escola que está com 29 anos de existência e funciona até hoje, graças a Deus. E eu tentava correr atrás, pastor Nonato, de parcerias. Eu contei para o pastor Nonato, tentei uma parceria com a Compassion Internacional, não consegui, não fui bem sucedido. Naquela época havia um órgão chamado LBA. O governo Fernando Henrique extinguiu a LBA, mas naquela época ainda existia a LBA. Eu fui à capital do estado da Bahia, Salvador, procurar o escritório da LBA com um projeto na mão e tentar uma parceria, um convênio. Mas cheguei lá muito cedo, ainda estava fechado, só abria às 9, eu cheguei 8 e um pouquinho da manhã, e vizinho ao escritório da LBA tinha algo que parecia uma igreja. Fiquei curioso, passei pela frente, olhei, um rapaz me viu de lá e veio muito educadamente, se dirigiu a mim, me convidou para que entrasse. Eu agradeci e disse, não, estou só aguardando o escritório da LBA abrir para que eu seja atendido ali. Ele disse, não, mas ainda vai demorar, só abre às 9. Venha para cá, entre. E aí eu conheci, era uma igreja oriental, chamada Messiânica Mundial do Brasil, cujo Messias é um japonesinho dos olhos esticados, chamado Mikichi Okada, mais conhecido como Meishu Sama. E ele então me convidou educadamente a sentar, eu estava cansado, sentei, era de manhã, mas eu já estava cansado naquela época.
caminhei muito. E ele disse assim: olha, existiram muitos homens sábios. Todos eles receberam boas revelações. Confúcio, Maomé, Jesus Cristo. Colocou Jesus na enxurrada. Como todos eles. Mas eles receberam a revelação da noite. Mas o nosso Messias, Mikiti Okada, que se transformou em Meishu Sama, recebeu a revelação do dia. Ele é um caminho, como todos os outros. E eu ouvindo aquilo e dizia para ele: digo, não digo, digo, não digo, digo, não digo, digo, não digo, digo, não digo. Ele ainda tentou fazer, eles têm um negócio chamado de jurei. Eles dizem que da palma da mão, alguém conhece? Que da palma da mão sai poder. Ele disse assim: eu sinto que o senhor está cansado e que sua coluna está doendo. Eu tenho um probleminha de coluna que parece que é herança do meu pai. Então ele disse assim: o senhor quer que eu lhe aplique o jurei? Eu já conhecia e disse assim: eu já estou jurado de vida por Jesus. Aí foi a oportunidade, eu disse para ele: olha, eu ouvi o que o senhor falou. O senhor disse que várias revelações foram dadas e que existem vários caminhos. Eu sou cristão. Eu creio. Aí eu falei com ele assim, sabe? Com caras e bocas. Eu creio que Jesus é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por Ele. É isso que Pedro está dizendo, irmãos, nestes versículos 18 e 19. Ele aponta Jesus não como um caminho, como uma entre outras alternativas, mas exclusivamente. É por isso que a atitude do homem pecador é a que está no versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E a palavrinha grega que Pedro usa, e que aqui na nossa Bíblia é traduzido como cancelado, ela me é bastante familiar, porque sabe o que é que ela significa? Você lembra do tempo que usávamos o lápis grafite? Não estou dizendo que hoje ele não é usado, né? Mas nos tempos em que nós somos ainda estudantes lá na base primária e que nós escrevemos sempre com o lápis grafite, por quê? Porque ele é fácil de apagar. E aí eu me recordo, quando garoto, meu pai era comerciante, tinha uma pequena padaria numa cidade pequena do interior da Bahia e vendia muito fiado. E o sistema era o seguinte: no caixa da padaria tinha um caderno pautado. E a pessoa chegava e dizia: senhor Antônio, me dê 6 pães, 10 pães, seja lá quanto for, para nota. Meu pai, ou a moça que com ele trabalhava, despachava os pães, abria a página do caderno onde já tinha o cadastro daquela pessoa, escrevia lá o valor daqueles pães. No sábado, que era dia de feira, normalmente as pessoas, os bons pagadores, vinham e pagavam. Senhor Antônio, vê minha conta aí que eu quero pagar. Meu pai, rapidamente, muito bom de matemática, de quem eu herdei essa questão dos cálculos rápidos, passava um traço, fazia a conta e dizia: o senhor está devendo tanto? 20, 30, se fosse hoje. 40 reais, suponhamos, 10 reais, seja lá quanto for. A pessoa metia a mão no bolso, em espécie, não tinha esse negócio de cartão, muito menos de Pix. Então, ele pagava, e sabe qual era a atitude próxima de meu pai? Depois que recebeu o dinheiro da pessoa, você já imaginou? Na cabecinha do lápis tinha uma borrachinha. E meu pai fazia o quê? Apagava, começava do zero. No outro dia a pessoa comprava mais, no sábado seguinte ele pagava, e depois de pagar a dívida, o que era que acontecia? Ela era apagada, pois a palavra que Pedro diz aqui: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados, traduz assim: arrependei-vos e convertei-vos para serem apagados o registro do seu pecado. É esta a ideia. A mensagem do Evangelho denuncia o pecado dos homens, anuncia o poder e a glória de Deus e convida os homens ao arrependimento, porque este é o único caminho: arrepender e crer em Jesus para serem apagados, para serem cancelados, para serem perdoados os pecados.
E o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, no capítulo 2, o versículo 13, diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E o versículo 14 diz assim: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravando-o na cruz. Esta é a mensagem que a igreja deve pregar. Pregue, irmão. Pregue, pregue de tal maneira que os homens passem a odiar os seus pecados ou a nos odiar. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.